Anúncios para um Crime e Eu, Tônia trazem para as telas uma das parcelas mais ignoradas da população estadunidense. Meus amores e minhas amoras, bem-vindos ao Mimimídios. Meu nome é Tavos Mato Machado e o meu mimimi de hoje é: Hollywood está começando a enxergar o white trash, um problema social que os Estados Unidos fingem não ver. Todo início de ano acontece em Hollywood a temporada de premiações, aquela época que uma série de cerimônias são feitas em Hollywood para celebrar os grandes destaques do ano anterior: Screen Actors Guild Awards, Screenwriters Guild Awards, os Golden Globes e, é claro, os Academy Awards, o famoso Oscar. Uma coisa que eu gosto muito de fazer nessa época é tentar ver como que as indicações nos fazem refletir um pouco sobre as condições da sociedade estadunidense numa determinada época, no mundo para além da telona. Principalmente nos anos mais recentes, vários filmes indicados a essas premiações têm se destacado por trazer debates sobre os mais diversos aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais dos Estados Unidos. E nessa temporada em específico, dois filmes me chamaram bastante atenção: Eu, Tônia, a cinebiografia da patinadora artística Tonya Harding, e Três Anúncios para o Crime, o controverso drama estrelado por Frances McDormand, em um de seus papéis mais impressionantes desde Fargo. Os filmes não têm tanta semelhança assim entre si, mas o que me chamou a atenção é que ambos oferecem um retrato dos Estados Unidos que destaca um setor frequentemente deixado de lado nas mais diversas mídias: a classe trabalhadora precarizada branca, muitas vezes conhecida por nomes como trailer trash, rednecks, hillbillies, crackers, ou o que eu acho mais interessante para pensar nessa questão, white trash, o lixo branco. Essa é uma parcela da sociedade americana composta principalmente por trabalhadores brancos, frequentemente de origem rural e periférica, do sul e do oeste do país, em estados como Missouri, Oklahoma e Arkansas. Uma fração de classe que é tradicionalmente estereotipada como sendo ignorante, preguiçosa, racista, adoecida e por ter uma cultura de atos repulsivos como o incesto. Adoecida você diz de uso de drogas? Também, mas também às vezes por... é porque é longo. Mas é porque, tipo assim, é um estereótipo que se transformou ao longo dos séculos. Então, às vezes, era por causa de trabalhar com tabaco, que aí a pele deles ficava comida por causa dos produtos que eles usavam. E aí depois foi por causa de comer argila que eles tinham... Era uma doença causada por comer argila que fazia com que eles não conseguissem absorver gordura e eles ficavam muito magros e tal. Aí cada época, cada era... Hoje em dia é metafetamina. E aí, exatamente. A doença contemporânea do white trash é a anfetamina e os danos físicos que ela causa. É o estereótipo atual. Mas é um estereótipo que se transforma, ele é recorrente. Eles são sempre adoecidos. Eles são sempre adoecidos. E em diferentes épocas. Eu, Tony, Três Anúncios para um Crime não são os primeiros filmes a tentar representar essa parcela da sociedade americana. Pelo contrário, existem vários personagens muito famosos que se enquadram nessa definição de white trash. Mas acontece que, em sua maior parte, esses personagens são apresentados como estereótipos unidimensionais, definidos sempre pelas suas características mais negativas. A forma como esses dois filmes apresentam o white trash me chamou muita atenção, e eu resolvi tentar investigar um pouco mais sobre o assunto. E eu acabei me deparando com esse livro aqui, da historiadora Nancy Eisenberg, onde ela vai tentar buscar as origens históricas desse setor social, e para isso acaba revisitando 400 anos de história estadunidense. O livro impressionou pra caramba, foi uma das melhores leituras que eu fiz nos últimos tempos. Mas tentar resumir todas as mais de 400 páginas aqui é um desafio meio impossível. Mas para tentar então fazer um apanhadão das teses principais da autora, se prepare que a gente vai dar uma mergulhada na história americana aqui. O que a gente entende hoje por white trash parece ser, na verdade, o produto de séculos de estratificação social nos Estados Unidos, que encontra seu começo nos primeiros colonos a chegarem no país ainda no século XVI. Ao contrário do que a história oficial estadunidense conta, o país não foi fundado por pobres peregrinos perseguidos religiosos da coroa britânica. Os famosos pilgrims que a gente vê nessas representações do Dia de Ação de Graça americano eram uma pequena parcela desses primeiros colonos. E que, na verdade, essa representação que a gente tem deles na cabeça só foi surgir no século XVIII. Os primeiros habitantes europeus do que hoje é os Estados Unidos eram, na verdade, em sua maioria, trabalhadores sem terra, criminosos, prostitutas, marinheiros, piratas e toda uma hoste de personagens que eram considerados a escória da Inglaterra. Por mais de um século, o Novo Mundo foi visto pela coroa e pela intelectualidade britânica como um grande esgoto para onde todos os dejetos da sociedade britânica iam ser escoados, se tornando em sua maioria trabalhadores rurais sem terra nas terras de grandes lords ingleses no continente. Isso era visto como uma forma de tentar resolver as contradições sociais da própria Inglaterra. E é esse dejeto que para Eisenberg vai se reconfigurar ao longo de toda a história americana.
das mais diversas formas, mas sempre mantendo a sua característica de um estrato social excluído e pauperizado. O tráfico negreiro, a diáspora africana e o subsequente advento da mão de obra escrava, antes e depois da Guerra de Independência dos Estados Unidos no século XVIII, causaram um grande impacto econômico para as relações de trabalho no campo. Se antes esse dejeto branco já era excluído, ao ter grande parte de seu trabalho substituído pela mão de obra escrava negra, eles acabam encabeçando a famosa expansão pro oeste, em busca de melhores condições de trabalho, que, desnecessário dizer, não encontraram. Acho engraçado, assim, que essa narrativa, assim, da busca do oeste por essa visão, eu nunca tinha ouvido falar. A gente sempre pensa nessa coisa do desbravador, exatamente. Super romantizada e tal, e não é bem assim. Não, era um negócio muito concreto. Bom, primeiro encontraram um ouro, né? E aí, tipo assim, Mas tem o Destino Manifesto, óbvio, só que era muito... uma necessidade, inclusive do governo americano, de promover essa expansão para conseguir assentar esse povo em algum lugar. E como algo positivo, né? O cara não vai falar assim, o governo fala assim, vai para aqueles cantos de mundo. Não, e a Califórnia, nessa época, quando ela acabou de ser descoberta, era a barbárie. Era, tipo, completa barbárie, assim. Eles tinham que fazer umas políticas para levar mulheres para lá, porque tinha proporção, tipo assim, 15 homens por mulher, tipo assim, e aí tinham que tentar fazer políticas de promoção para levar mulheres do leste pro oeste, só que obviamente a maior parte ia lá pra virar prostituta ou pra... E essa... não, é complicado. Por volta da década de 1820, se registra os primeiros usos da expressão poor white trash para descrever esses trabalhadores. A condição de vida deles foi inclusive um dos principais pontos de conflito que escalaram para o que depois seria a famosa Guerra Civil Americana. Tanto a União, os Estados do Norte, quanto a Confederação, os Estados do Sul, disputavam a consciência desses trabalhadores para serem usados como massa de manobra no conflito. Mas a verdade é que mesmo com a vitória do Norte e a abolição da escravidão no Sul, as condições de vida dos trabalhadores pobres brancos não melhorou. O Sul dos Estados Unidos ainda levaria mais meio século para se recuperar dos impactos causados pela guerra. E os seus grandes fazendeiros não iam abandonar o modelo monocultor, responsável por várias das principais contradições do setor rural na época. Isso levou muitos desses trabalhadores para cidades industriais, para trabalhar no crescente setor fabril, onde parecia estar a promessa de uma vida melhor. Surpresa, a promessa era uma mentira, que ficaria ainda mais óbvia com o crash da Bolsa de Valores em 1929 e a subsequente depressão econômica que marcaria a paisagem social dos Estados Unidos na década de 30, até a Segunda Guerra Mundial. Um conflito que arrastaria um grande número de trabalhadores brancos pobres para suas fileiras. E é justamente nos anos 40, com a volta desses veteranos, que uma das principais paisagens que constituem o que hoje é o white trash surgiram, os famosos trailer parks, onde várias famílias então passariam a morar. Uma situação que não se diferenciava muito de ser desabrigado. O livro entra em muito mais detalhes e vai traçar todo o caminho que a estratificação social tomou nos Estados Unidos até chegar nos dias de hoje. Mas eu acho que o pouco que eu já falei aqui já é o bastante para chegar no que eu considero o ponto central do argumento da Eisenberg. Ao desvelar a história marginal dos brancos pobres dos Estados Unidos, Eisenberg traz à tona o desconforto que o país tem com lidar com a ideia de classe em sua identidade. A verdade é que, após séculos de luta dos setores oprimidos, a consciência média americana reconhece que há um histórico de racismo, misoginia e LGBTfobia na história do país. A narrativa hegemônica ao longo das últimas décadas parece ser algo do tipo: sim, a gente teve problemas com a exclusão de negros, de mulheres e da população LGBT, mas a gente conseguir lidar com essas pautas e dar oportunidades para todos eles, todos podem perseguir o sonho americano e a busca pela felicidade. Acontece que o white trash perturba essa narrativa. Ora, se a questão para os Estados Unidos é apenas lidar com as contradições de identidade, o que explica uma grande parcela de sua população excluída ser branca, majoritariamente heterossexual e masculina? O que Eisenberg tenta mostrar no livro dela é que a noção de classe é o que vai explicar essa contradição. Mas a narrativa estadunidense não lida bem com isso. Desde a sua conformação como um estado independente, os Estados Unidos sempre tentaram se definir como a terra da mobilidade social, da igualdade de oportunidades, onde qualquer um pode subir na vida. Diferentemente da Inglaterra, que sempre teve uma estratificação social bem rígida e definida. O white trash é então tradicionalmente jogado para as margens da história americana, onde ele não vai perturbar a narrativa hegemônica da mobilidade social, da terra das oportunidades. É por isso que 3 Anúncios para um Crime e Eutônia me chamaram tanta atenção. Cada um da sua forma, ambos tentam tematizar essa exclusão e eu diria até mais, essa imobilidade do white trash. Cuidado, alguns spoilers do caminho. 3 Anúncios para o Crime teve uma recepção bastante controversa, principalmente pela forma que trata, ou melhor,
não trata a questão do racismo contra negros e da violência policial. Eu não nego esses graves problemas do filme, inclusive coloquei na descrição alguns artigos muito bons a respeito, com os quais eu concordo bastante. Mas eu queria chamar a atenção aqui para outros aspectos do filme. Eu sinto que existe no filme uma discussão central sobre uma certa crise de valores dessa identidade white trash, que pode ser resumida num diálogo entre o policial Dixon e a sua mãe mais pro final do filme. Things have moved on in the South. Well, it shouldn't have. Impotência parece ser o tom principal do filme. Todos os personagens buscam sem sucesso resolver os seus problemas, apenas para se descobrirem incapazes. Isso se dá centralmente, é claro, na luta da protagonista Mildred para obrigar a polícia a investigar a morte de sua filha. Uma luta em última análise infrutífera. Mas isso se dá nas pequenas coisas do filme também. A cena que Mildred tenta desesperadamente apagar o incêndio dos anúncios, colocando a própria vida em risco e ainda assim falhando. Dixon violentamente colhendo o DNA de um suspeito que no fim das contas não é o assassino de Angela. Willoughby cometendo suicídio sem conseguir resolver o crime, que seria o caso da sua vida. O que o filme parece capturar é justamente essa imobilidade que marcam 400 anos de história de classe trabalhadora branca, ou como Eisenberg chama no seu livro, shiftlessness, mais um nome usado para descrever a condição do white trash no século XIX, que pode ser entendido como algo como vagabundagem, mas que, se traduzido literalmente, pode ser entendido como imobilidade. Eutônia acaba abordando a questão de uma forma semelhante, mas pela via contrária. Tonya Harding representa para o white trash uma possibilidade de ascensão social, de superação da imobilidade, como havia representado nos anos 50 o ícone do rock Elvis Presley, por exemplo. É muito louco pensar que o Elvis meio que popularizou esse estereótipo redneck, assim, porque ele era visto como caipirão, tipo assim, isso que ele fez ser meio cool nos anos 50, ser caipirão, tipo assim. É muito louco pensar como que isso chega até na Inglaterra, né? Que, tipo assim, os Beatles, tal, esses conjuntos de rock britânico do começo dos anos 60, eles começaram tocando skiffle, né? Que era música total de redneck, caipirão, assim. Skiffle era música de caipira, sabe? De white trash total. Tonya é uma das maiores patinadoras do mundo sem nunca abrir mão da sua identidade, inclusive ostentando hábitos e uma postura considerada inaceitável pelo esporte da época. Boca suja, arrogante, brigona e irreverente, Tonya era tudo que a patinação artística, um esporte extremamente elitista, queria longe dos seus rings. Mas a narrativa de Tonya é trágica e se apresenta como um retrato da tragédia mais geral do white trash. Quando a suspeita sobre o infame ataque à patinadora rival Nancy Kerrigan recai sobre Harding, a opinião pública que pouco tempo antes apoiava ela, não demora em crucificá-la como o lixo humano que aparentemente ela sempre havia sido. A verdade que o filme parece trazer é que, no fundo, as origens de classe de Tonya Harding nunca poderiam ser apagadas. Na consciência americana, ela sempre seria lixo branco, a ser descartado na próxima controvérsia a ganhar a mídia, como visto numa brilhante cena no último ato do filme, em que o caso de assassinato envolvendo o jogador de futebol americano O.J. Simpson aparece na TV, enquanto os repórteres que estavam há semana acampados na frente de sua casa subitamente vão embora. Tonya é notícia velha, jogada fora às margens da narrativa pública. Eu acho muito importante a discussão trazida à tona por esses dois filmes. É óbvio que o racismo, a misoginia e a LGBTfobia são problemas estruturais da sociedade estadunidense e devem ser combatidos e desconstruídos com unhas e dentes. Mas quando essa luta é feita sem levar em consideração a noção de classes sociais, um setor inteiro de explorado se vê abandonado pelo debate público, reduzido a estereótipos em programas de humor e uma paisagem indigesta em trailer parks espalhados pelo país. Quando um contingente desse tamanho se vê sistematicamente excluído por 400 anos, aí nasce a semente da demagogia, onde discursos populistas que semeiam um ódio mais parecem conseguir florescer. Talvez trazer o white trash para dentro do debate público seja uma forma de tentar construir uma ponte para superar a cisão que existe hoje no debate público estadunidense. E com isso, tentar reverter a onda de retrocessos que os Estados Unidos parecem estar vivendo. Talvez seja a hora de rever a narrativa do sonho americano. E esses filmes parecem tentar apontar um caminho. Se chegou a assistir 3 Anúncios para um Crime e Eutônia, o recorte social desses filmes também te chamou atenção? Qual outro filme te causa inquietações desse tipo? Como sempre, a conversa está só começando e ela segue nos comentários. Não esquece de dar seu joinha e acompanhar nossas redes sociais. Um beijo no coração e até mais!